Meus irmãos, é claro, nem todos podem estar aqui nas quartas-feiras, por causa das várias atividades que, como numa cidade grande, há, impedem isso, mas nós estamos estudando os livros de Esdras e Neemias e temos ficado muito felizes. O grupo de quarta tem sido muito abençoado com esses estudos e nós trazemos um pouco dessas informações agora, no domingo também. Pretendo pregar, falar algumas coisas sobre esse momento que é vivido também na história da Rainha Esther. E é muito importante saber que esse povo está voltando do exílio. Nós lemos o texto de Daniel. Vocês perceberam a oração de Daniel? Observaram a oração de Daniel? Quanto ele está constrangido, chateado, quanto ele se coloca em atitude de contrição perante Deus. E ele está sabendo que aquele é o momento exato, né? Que o povo está voltando para a terra, conforme a profecia do próprio livro de Jeremias. E ele dá um retrato de como esse povo deveria estar agora no retorno. Eles deveriam estar voltando de forma contrita, de forma humilde, reconhecendo os seus pecados, e o resultado do pecado foi o exílio. Mas o exílio foi uma lição muito boa, uma lição para eles melhorarem como crentes, para serem mais firmes, mais fiéis, mais santos. E nós entendemos que o povo aprendeu essa lição ao estudar o texto de Esdras. Quando eles chegam, pouco tempo antes de chegar, a primeira coisa que aqueles irmãos fazem é adorar a Deus. Eles não tinham nenhum tempo ainda, mas construíram um altar, onde era o antigo altar, e fizeram um culto de adoração a Deus. Mesmo com os inimigos à espreita, eles não pararam de bendizer, de adorar, de louvar o nome de Deus. Mas logo depois de um tempo, houve um grupo que desanimou a reconstrução. Esse grupo desanima tanto a reconstrução que param as obras da reconstrução do templo, dos muros, e fica durante muito tempo parado, uns 15 anos parado. É mais ou menos nesse momento que está sendo escrito, que está sendo vivido também, vivida a história de Esther. É um momento em que os judeus estão sendo perseguidos, caçados, porque eles não representam uma figura tão agradável. Há um antissemitismo já. E o livro de Esther retrata um momento específico nessa história de antissemitismo, quando nós vamos observar o fato de Amã, que faz com que o rei estabeleça uma proclamação, um édito, no qual haveria morte dos judeus. Então esse livro conta a história desse povo preservado, e Deus usa a história desta família que nós vamos ver hoje no capítulo 2 do livro de Esther. Capítulo 2 do livro de Esther. Oi? Capítulo 2 do livro de Esther. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, e eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá,
a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças nas cidades de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e as fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai por todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com as especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava ao que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava ela, pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te cultuar, de bendizer o teu nome, como já fizemos pela manhã e agora também na noite. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter nos resgatado e ter dado, ó Pai, a nós esse sentimento tão alegre que é de congregar uns com os outros, de poder ver os nossos irmãos, abraçá-los e, de momento especial, ó Pai, poder também ver, contemplar pelos olhos da fé, com os olhos da fé, a Tua santa presença em nosso meio.
Tu és digno, ó Deus, de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória, e por isso, ó Deus, recebe, Senhor, as nossas orações, aquelas que já fizemos de contrição, de adoração e agora também de intercessão, ó Pai, pela vida de todos nós que vamos ouvir da Tua Palavra, pela vida daqueles que não puderam vir aqui, talvez atingidos, ó Senhor, por enfermidades, talvez alguns que já estão frios na fé, enfraquecendo-se, ó Deus, na fé. Pedimos, ó Senhor, que Tu nos reanime, nos fortaleça, anime a Tua igreja e faça com que os nossos pés fortalecidos continuem a marcha até a vida eterna. Nós rogamos isto, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Permita-me mencionar algumas falas aqui, especificamente uma de Calvino nas Institutas. Deve-se saber que a providência de Deus, tal qual é narrada na Escritura, é oposta à fortuna e aos casos fortuitos. É certo que, como se esteve convencido comumente em todos os tempos, de que todas as coisas acontecem de modo fortuito. E mesmo hoje, tal é a opinião de quase todos os mortais. O que deveria se expor sobre a providência e não só obscurecido por essa má opinião, mas quase que sepultado. Se alguém cai entre os ladrões ou entre as bestas ferozes, se por um repentino vento ocorre um naufrágio no mar, se alguém é soterrado pela queda de uma casa ou de uma árvore, de outros vagando por terras desertas, encontra com que mitigar sua penúria, ou depois de ter sido abatido pelas ondas, chega a um porto milagrosamente escampado por um fio de morte, todos esses acontecimentos, tanto os favoráveis quanto os adversos, são atribuídos pela razão carnal à fortuna. Na verdade, aquele que tenha aprendido da boca de Cristo que todos os cabelos de sua cabeça estão enumerados, Mateus 10:30, buscará mais distante a causa, sustentando que qualquer evento é governado pelo oculto discernimento de Deus. Quanto às coisas inanimadas, tudo isso ocorre pela segurança e pela bondade do nosso Deus, por meio da sua mão providenciadora. Calvino está mostrando, meus irmãos, que pessoas que passam por grandes livramentos, por grandes dificuldades, tendem a dizer: tive sorte. Ah, nossa, esse sujeito é um sujeito de sorte. E geralmente é assim. Por vezes chega um vídeo no WhatsApp ou em outra rede, outro meio de comunicação, que mostra alguém que foi, por exemplo, livrado rapidamente de um acidente. Por exemplo, um carro tirando uma tremenda de uma fina de alguém, ou alguém que passa por uma espécie de quase tragédia e é liberto. Geralmente as pessoas podem imaginar que isso é sorte. O que Calvino está querendo dizer é que aqueles que estudam a palavra de Deus e que entendem o que sai da boca de Jesus, compreende que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus, e que tudo está contado. Então Deus cuida das pequenas coisas e das grandes coisas também. Meus irmãos, é isso que o autor do livro de Esther está muito interessado em nos mostrar. Que tudo está acontecendo segundo a providência de Deus. Deus está cuidando do seu povo, ainda passando por dificuldades. Esse povo distante, num outro lugar chamado Suzã, na Pérsia, o que seria o Irã hoje. E esse povo pode entender que Deus está cuidando, que Deus está guardando, que Deus está preservando este povo. Meus irmãos, é isso que todos nós deveríamos sentir também em nossas vidas. Nós deveríamos compreender isso e deveríamos dar glórias a Deus, ressaltando que tudo que já aconteceu e tudo que ainda acontecerá em nossas vidas é de acordo com a vontade de Deus e não é sorte. Nós chamamos isso de providência, o agir do nosso Deus. E por vezes nós podemos abrir a palavra, dar a palavra, e algumas pessoas vão dizer: reverendo, olha, nessa semana eu fui
liberto, olha, passei por um livramento grande, e muitos poderiam contar e narrar várias coisas, e sendo crentes dariam glórias a Deus, dizendo: Deus me preservou, Deus cuidou de mim, Deus me ajudou. E meus irmãos, no texto de Esther, isso também está claro para quem está lendo, mas talvez de uma maneira nítida. É importante dizer que o autor não está fazendo questão nenhuma de mencionar que isso esteja acontecendo, e os, vamos dizer assim, atores dessa escrita estejam percebendo. Não estão entendendo, não estão compreendendo. E esse é um livro diferente, é um livro que não aparece o termo Deus, você não vai ver o nome Deus aparecendo, você vai ver somente servos, rei, rainha, Mordecai, Amã, você vai ver somente isso. E quem está lendo tem que ler dentro dessa prerrogativa de saber que Deus é que está coordenando tudo isso daqui, está orientando todas estas coisas. Meus irmãos, é importante que a gente diga que esse texto ocorre depois de um divórcio. Um evento triste, um evento lastimável, mas é assim que acontece, né? O texto no verso de número 1 diz assim: passadas estas coisas. Passadas estas coisas. E esse termo aqui no hebraico não significa que passou rapidamente. Não é que passou rapidamente, demorou muito tempo. Ou seja, depois de 7 anos é que o rei tem tempo para pensar de novo em casamento. A gente pode perceber isso quando a gente lê o verso 16. Olha aí: assim foi levada Esther ao rei Assuero à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. As tristezas com Vasti, elas ocorreram logo no primeiro momento do seu reinado, no primeiro ano do seu reinado. Então passam aí, pode passar, podemos dizer assim, um tempo, e agora ele tem de rever essa questão da rainha. E meus irmãos, é importante que a gente entenda aqui um pouco do contexto persa. É muito importante que a gente entenda isso. Os persas têm uma maneira diferente de agir. O que nos faz entender é que no versículo 1, passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei, significa, é como aquilo que acontece em algumas famílias. Sabe quando a esposa briga com o esposo? Em outras famílias acontece, nas nossas não, né? Nas nossas não acontece. Quando o esposo fica chateado com a esposa e chega depois de um certo tempo e fala: não, já, né, durou demais, são 2 horas já sem falar, então vamos tentar falar agora. Depois de um certo tempo, um tempo longo, o rei passa a rever de novo o que aconteceu. O seu coração está apaziguado, mas tem um problema. Ele decretou que a rainha não poderia mais estar diante dele, que a rainha seria banida. Então ele não tem como mais voltar atrás. Sabe por quê? Porque a palavra do rei era lei. E se ele tinha determinado isso, não podia mais lidar com o coração, ele deveria lidar com a lógica da lei. Meus irmãos, é sério isso. A gente viu o próprio Daniel passando por isso. Vocês se lembram quando ele foi para a cova dos leões? Ele foi para a cova dos leões por causa de uma lei que obrigaram o rei a determinar. E o rei não pôde fazer nada, teve de deixar, ele não queria, mas ele teve de ver Daniel caminhando para a cova dos leões, e ele ficou amargurado aquela noite toda, até chegar pela manhã, e pela graça de Deus, pela bondade de Deus, Daniel estava lá intacto, né, com os leões olhando para ele. E os inimigos de Daniel depois foram jogados naquele lugar, e todos eles foram devorados. Então foi um milagre, e isso porque a lei não foi quebrada. Mas aqui, meus irmãos, a lei não pode ser quebrada de novo. E como não pode ser quebrada de novo, você tem o então do verso 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Deixa eu dizer outra característica dos persas também. Se vocês perceberem, tudo com os persas tem a ver com o número 7. Tudo tem uma ligação com o 7.
E isso é dito porque, segundo as pesquisas arqueológicas, a força dos persas se deu por 7 famílias. Então, 7 príncipes, 7 conselheiros, tudo era o número 7, porque tinha a ver com os partidos que representavam as famílias que dominavam na Pérsia. E aí alguns dizem que seria impossível que uma moça que não fosse da família dos persas pudesse se tornar esposa e rainha. Alguns diriam, não é possível que isso acontecesse. Mas segundo alguns estudiosos, o que ocorre é que talvez tanto Vasti ou até mesmo Esther sejam colocadas como uma exceção. É como se dissessem, vamos trabalhar agora com uma exceção, porque esta que será a rainha não terá mais uma ligação parental com os líderes persas. E assim começa o que alguns chamam de como é o nome mesmo? De beleza? Como que é? Um concurso de beleza. Começa então uma espécie de grande concurso, onde traz moças bem afeiçoadas, virgens, de vários lugares. E aí, meus irmãos, entra a história de Mordecai. Começa então a história de Mordecai, aparece pela primeira vez no verso de número 5. Na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, e eu quero que vocês anotem isso, quem está seguindo, coloca aí benjamita, é importante anotar isso. Isso tem uma ligação importante aqui para todo o contexto do entendimento dos textos posteriores. Ele é um benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. E ele fora transportado, conforme muitos dos judeus exilados naquele período em que foram rebeldes, junto com o rei Jeconias. Por certo, então ele já tinha uma idade já avançada, podemos dizer, por causa disso. Mesmo se ele tenha vindo com uma certa idade, jovem, por aí, mas mesmo assim, ele agora poderia estar com uma certa idade. Meus irmãos, o Mordecai parece já ser alguém com um certo status no contexto do reino. Ele já tem alguma posição no contexto deste reino. Ele já parece ter alguma posição. Vocês vão perceber que no final desse texto, Mordecai se torna o segundo do reino, igual José no Egito. Ele se torna o segundo. Então ele, depois dos efeitos e dos acontecimentos desse texto, ele adquire um status muito maior. Aqui ele tem um certo grau, uma certa posição. E, meus irmãos, isso é muito importante, porque os judeus conseguiram fazer isso desde o primeiro momento que foram para a Babilônia. É muito importante entender isso. E nós damos aqui o ônus dessa questão ao mandato cultural. Os judeus sempre levaram muito a sério a questão do trabalho, a questão de boa administração, a questão de cuidar bem de negócios. Sempre foi assim. E nós entendemos isso porque desde o início o povo judeu foi ensinado que o trabalho é uma grande virtude. Então provavelmente Mordecai é alguém que assimila esses conceitos, e tal como Daniel e os outros amigos de Daniel, adquire então proeminência, tem um certo status em Suzã, que era a capital, não é mais na Babilônia, mas é na capital do Império Persa. E ele aparece pela primeira vez. E é dito isso porque ele é alguém que tem uma ligação especial com Hadassa, Então ele mostra aqui, fora transportado, ele criara Hadassa, que é Esther. Esse nome Hadassa é interessante. O nome Hadassa significa murta, ou arbusto. E algumas coisas, alguns dizem assim, Esther, talvez esse nome Esther seja o nome mais persa. Havia uma deusa que tinha quase esse nome, como Esther,
que seria uma deusa dos persas. Mas existem outras compreensões de que essa murta dava uma flor, e essa flor era parecida com uma estrela, e por isso Esther, que é também estrela, é igual estrela. E então ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual que não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Ou seja, ele é um primo, já com uma certa idade, que cuida da sua prima novinha, talvez bem nova, bem criança, e ele cuida dela, e o texto faz questão de dizer: Mordecai a tomara por filha. Filha, cuida dela. E nesse sentido, meus irmãos, ele se vê aí numa posição difícil, porque a moça é escolhida como uma daquelas que deveriam participar daquele concurso. É importante o termo hebraico no verso 8. O texto do verso 8 diz assim: em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças, perceba a ênfase na questão de lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther. É importante que a gente entenda que o termo levaram aqui não significa, por favor, vamos lá para um concurso de beleza, e quem ganhar vai ser a rainha. Não, o levaram aqui é algo do tipo: ai de você se você não for, você vai ter que ir, você vai. Então isso nos faz entender que Esther não tinha o almejo de ser rainha, não tinha esse desejo, mas deveria cumprir com a lei e com os ditames. Esse é um dos grandes problemas de ser um exilado. Exilado não tem voz, exilado não tem vez, exilado não tem opção, exilado tem que cumprir a lei. Esse é o castigo do povo, essa é a tristeza do povo. Eles não têm mais como seguir os seus princípios, eles têm que seguir princípios que são contrários à lei. E meus irmãos, caminha-se assim então para Esther ir para esse concurso. E é importante que a gente entenda algo também aqui, desde o verso 9: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. É como Daniel alcançou favor daquele que cuidava dele com relação às comidas, com relação à sua estadia ali na Babilônia. A mesma coisa aconteceu, ou seja, é um texto que está identificando o que ocorre com o povo de Deus em muitos momentos. Do nada, algo no meio da tristeza, da dor, do nada, algo ainda dá certo. Por vezes é assim com a gente também, né? A gente está ruim, mas vem uma notícia e fala assim: não, mas ainda você pode contar com isso. Você fala: puxa, que bom, eu estava tão triste, tinha tanta coisa ruim já, agora essa notícia está me dando mais ânimo. É assim que acontece com o povo de Deus. A gente passa por lutas, por aflições, por vales terríveis, mas sempre tem algo que ameniza e nos ajuda na nossa caminhada. É só a gente olhar com carinho e a gente consegue perceber. E aqui a gente observa que isso aconteceu com Esther. Então isso fica claro, né? Outro detalhe: provavelmente o clima de antissemitismo está forte. Se nós lêssemos o texto de Esdras, nós iríamos perceber por quê. O texto de Esdras mostra que havia um grupo contrário aos judeus, e esse grupo contrário, eles se manifestam no capítulo de número 4 do texto de Esdras. Eu vou tentar expor rapidamente para os irmãos aqui algumas das leituras, né? Então eles estão construindo lá o templo em Jerusalém, estão tentando levantar a cidade, e no verso 3 do capítulo 4 de Esdras temos a expressão: porém Zorobabel, Jesua e outros cabeças e famílias responderam: nada tendes conosco na edificação da casa de nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Isso porque alguns que estavam ao redor estavam interessados em ajudar na construção da casa.
Esses eram aqueles samaritanos misturados, que queriam trazer uma espécie de confusão para o povo, com uma espécie de ecumenismo. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Midedrate, Tabeel e outros seus companheiros lhe escreveram a carta. Esta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. E nessa carta há uma série de difamações contra o povo de Deus. E é por isso que a obra vai parar. A obra termina. Durante muito tempo ela fica encostada. Provavelmente esse é o período também em que Mordecai pede para Esther não falar que era judia. Talvez por esse contexto de perseguição aos semitas. Alguém poderia dizer, reverendo, isso então é um ponto fraco, não é? Porque um crente deve demonstrar quem ele é. Esse é o ponto. Esse texto não está colocando Mordecai como herói e nem Esther como heroína. O texto está simplesmente mostrando a ação de Deus. Eles não são heróis nesse sentido. Nem Esther e nem Mordecai. Esther provavelmente come a comida que Daniel não quis comer. Então, nesse sentido, não são exemplos para nós. Por causa das grandes perseguições, dos medos, Esther e Mordecai estão tomando atitudes como esta. Não fale que você é judia. Meus irmãos, continua, e o que nós vamos perceber é que todas aquelas noivas deveriam passar por um tratamento de beleza. Uma noiva, geralmente, quando vai casar, faz isso, né? Ela fica, como é que é? O dia da noiva. Dá até falar assim, né? O dia da noiva. Ela fica lá, passa por todo um tratamento. O noivo, deixa lá, qualquer coisinha tá bom. Mas a noiva, ela passa pelo tratamento. Meus irmãos, lá era assim também. E por incrível que pareça, ainda hoje é assim também no Irã e em outros lugares ali da região Índia. Trata muito bem da noiva, ela fica muito bem cuidada. É maquiagem pesadíssima, é um tratamento, né, daqueles intensos. Ou fica bonita, né? Então naquela época Esther passa por um tratamento parecido juntamente com todas as outras mulheres. Nada mais, nada menos que 12 meses de tratamento para chegar diante da presença do rei. 12 meses de tratamento. Há uma coisa interessante também, quando elas vão entrar na presença do rei, elas tinham a opção de escolher algumas coisas para embelezar ainda mais. Roupas, penduricalhos, qualquer coisa que deixasse a noiva mais atraente ainda para o rei. Todas fazem isso, Esther não. Esther, ela entra do jeitinho dela mesmo. Tadinho, vai lá, né? E ela faz questão de fazer isso. Isso chama mais atenção ainda de todos aqueles que cuidam das mulheres. Percebe que ela tem algo diferente. Ela não está interessada nisso. Ela não está interessada em ser rainha, né? O texto mostra isso no verso 13, verso 14, verso 15, verso 16. Mas o que acontece é que quando ela entra na presença do rei, o rei a amou. O rei a amou. E meus irmãos, assim Esther passa a ser a rainha, é dado um banquete, e logo mais adiante Mordecai, que está rondando, que está cuidando de Esther ao mesmo tempo e fazendo seus trabalhos, ele se depara com o diálogo de Bigtan e de Teres, que queriam matar o rei. Mordecai fala isso para Esther e Esther livra o rei dessa morte. Então isso mostra o que o autor quer nos colocar aqui com relação a Deus. Deus está colocando essa mulher como rainha e Deus está usando Mordecai para livrar o rei
e isso vai ter um peso mais adiante, porque tudo isso que aconteceu com Mordecai, conforme ele falou para Esther, e Esther falou para o rei, é registrado no livro das Crônicas. E assim, meus irmãos, termina o segundo capítulo. E dessa forma eu gostaria de passar algumas considerações para nós nesta noite, para terminarmos assim a nossa reflexão bíblica, a nossa pregação, a nossa meditação. Primeiro, você tem que olhar para esse texto e, mesmo que não apareça o nome de Deus, entender que Deus é o centro da passagem. Deus é o centro. Deus é quem está dirigindo tudo aqui. O autor fez isso de propósito, para que os crentes que foram libertos da grande e terrível lei do rei pudessem entender que não foi Mordecai ou que foi Esther que livrou, mas na verdade foi Deus que levantou Mordecai e que levantou Esther, e que através deste ato Deus preservou a história do povo de Deus. Não foi acaso, não foi sorte, não foi nada mais, nada menos do que a boa mão de Deus sobre estes eventos. Então, o Senhor é o centro, e aí a gente pode tirar algumas lições disso, né? Primeiro, o Senhor usou uma situação complicada entre o marido e a esposa, como nós já terminamos na última mensagem. Tudo isso ocorre porque houve um desentendimento, houve falhas, houve problemas no relacionamento de Assuero e de Vasti, houve uma tragédia entre eles. Tudo estava bonito, ela fazendo uma festa para as mulheres, ele fazendo uma festa para os homens, talvez preparando aqueles homens para a guerra contra a Grécia, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, mostrando toda a sua grandiosidade como grande rei de várias províncias. Mas ele não tinha controle sobre a mulher. E a mulher mostra a sua ação, e essa ação tem que ter uma reação, e a reação é um divórcio, e é nesse contexto que Deus age. É nesse contexto que Deus atua. O mal se transforma em bem, podemos dizer assim, tal como os filhos de Jacó fizeram tanto mal a José, mas no final o próprio José diz: vocês queriam o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Essa é a providência de Deus. Esse é o Deus como centro dirigindo. Isso faz com que você possa pensar que tudo que é de ruim, que já aconteceu, ou que talvez ainda possa acontecer, possa ser compreendido, não de uma maneira frágil, abismada, mas que você possa entender isso à luz dos olhos do Deus eterno que conduz o seu povo. A nossa igreja é conduzida pelo nosso Deus, e o que tiver de acontecer, acontecerá. Não sei quem está sendo eleito hoje, não sei o que pode acontecer mais adiante, tanto para um como para outro lado, mas a única coisa que eu sei é que esse Deus que cuida do seu povo, cuida das maneiras mais complicadas e talvez mais inusitadas para nós, como cuidou nesse contexto, num contexto de divórcio. Não é nada bom passar por um divórcio, uma das coisas mais terríveis. É terrível ver pessoas passando pelo divórcio. É só fé mesmo para entender que Deus pode transformar o mal em bem, e nesse caso Ele fez isso. Segunda coisa, meus irmãos, o Senhor usa uma simples jovem. Deus já fez isso em outros momentos. O general Amã tinha uma jovem judia, ele era sírio, e ele tinha uma jovem judia na sua casa, e ele estava com lepra, e essa pequena jovem disse que se ele estivesse lá em Israel e encontrasse o profeta, ele seria liberto disso. E foi isso que aconteceu. Deus abençoa o povo dele com coisas muito simples. Aliás, Deus muitas vezes ridiculariza as pessoas, ridiculariza os poderosos, porque a gente pensa que para acontecer grandes coisas precisamos de grandes coisas, grandes vultos, mas a gente sabe que Deus muitas vezes usa pessoas simples, coisas simples, fatos simples. E aqui uma pequena jovem. E como que ele faz isso? Por meio da sua aparência, ou seja, pela sua beleza. Deus usa a beleza de Esther. Deus faz isso por meio de sua obediência.
Isso é um detalhe interessante, e o texto faz um contraste entre ela e Vasti. Vasti não obedece, mas se tem uma coisa que Esther faz, é obedecer. E ela obedece Mordecai. Ela não conta. E o texto faz questão de dizer isso 3 vezes, mostrando que ela não contou que era judia. Por quê? Porque Mordecai mandou. Se é correto, se é certo, aqui não estamos entrando nessa conjectura. Estamos simplesmente dizendo algo. Ela obedeceu a alguém que é responsável por ela, que seria o seu pai, o caso Mordecai. Então, por meio da sua obediência. Outra coisa, por meio da sua humildade. Quando ela resolve entrar na frente do rei, mas sem pompa, sem nada, o que nós vamos perceber, meus irmãos, é que ela conquista todo mundo com a simplicidade. Não precisou de... eu não vou entrar nas coisas de mulheres, chapinha, pessoas de... não vou entrar em nada disso, porque eu não saberia falar. Ela foi na sua simplicidade. Olha o que diz o verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Ou seja, ela conquistou por sua humildade. É que nem Davi, quando recebeu aquela armadura poderosa de Saul, ele diz, não, isso aqui não vai me ajudar não, deixa eu ir com o que eu sou mesmo, com o que eu tenho. Esther faz a mesma coisa, mutatis mutandis, faz a mesma coisa. A terceira coisa que eu quero que nós ressaltemos aqui, é que o Senhor levanta um homem, que é Mordecai. Veja bem, o centro é Deus, e Deus vai usar Mordecai. E como que Deus vai usar Mordecai? Primeiro, ele cuida dessa jovem. Os pais morreram, e provavelmente ele assumiu a responsabilidade de criar essa menina, de cuidar dessa menina, de tratar bem essa menina. Então isso é muito interessante. Por causa desse gesto, Deus abençoou toda a nação. Porque ele cuidou de uma pessoa só, Deus abençoou toda a nação. Que coisa linda. A gente percebe aqui a ação deste homem. Ele adota essa jovem. Ele adota. Estamos numa época que as pessoas cuidam muito bem de animais, mas talvez a gente precisa ter sensibilidade para cuidar muito bem de animais e cuidar mais ainda de pessoas, de ter cuidado para com as pessoas, de visitar pessoas, de procurar pessoas, de querer assistir pessoas, de querer estar junto com pessoas, de querer ajudar quem precisa. E Mordecai é um exemplo disso. Ele adota essa jovem. E outra coisa, meus irmãos, ele se compadeceu do rei. Ele é um judeu. Está diante dele um diálogo. Esse diálogo é sobre a morte do rei. Ele poderia tão somente dizer, estou nem aí, porque eu não sou desse povo, não pertenço a esse povo, eu venho aqui de um exílio, não tenho nenhuma ligação com esse povo. Ele poderia pensar desse jeito, ou minimamente não pensar nada, deixar acontecer. Mas ele se preocupa com o rei, e isso mais adiante vai ter frutos. Agora não tem. Você não percebe? Você percebe no texto que ele não é reconhecido em nada pelo que ele fez. Nada. Mas, meus irmãos, o que nós vamos ver aqui é que mais adiante esse gesto do rei foi registrado, esse gesto de Mordecai foi registrado nos livros das crônicas do rei, e mais adiante isso vai ter realmente um retorno. E não que devamos fazer algo com retorno, mas significa que o sentimento dele foi um sentimento virtuoso de se preocupar com o rei, de se preocupar com o rei. Então é isso que nós aprendemos nesse texto. E por fim quero usar algumas aplicações para nós nesse momento, que é importante a gente entender. Esse texto nos faz pensar primeiro sobre o que somos e como nós somos. É importante que a gente entenda isso. O texto de Esther mostra que pessoas comuns na sua vida rotineira, cotidiana, pode fazer muito bem alguma coisa, e isso pode chamar a atenção. Olha só como que isso ocorre.
Esther simplesmente com sua beleza, seus dotes, consegue alcançar o status de rainha, mesmo não sendo algo que ela almejava. Mas isso foi bom para o povo de Deus e será mais adiante. Por isso que esse texto está registrado na palavra do Senhor. É isso que nós devemos entender também. As nossas qualidades, talvez beleza, a maneira como nós fazemos muito bem alguma coisa, a maneira como realizamos bem algo, deveria ser entendido por nós como um dom dado por Deus, para que assim melhor possamos servi-lo, honrá-lo, bendizê-lo. Quando alguém diz, nossa, eu sou muito bom nisso, talvez ele esteja tendo aí uma oportunidade de glorificar a Deus com essa capacidade, com essa aptidão, e assim com as coisas mais simples que a gente possa fazer, até as coisas mais complexas, que a gente possa usar isso realmente para a glória de Deus, que a gente possa glorificar o nome do nosso Deus. Mas é ruim quando nós usamos algumas das nossas aptidões para o que é ruim, para o que é mal, para aquilo que não glorifica. Então nós podemos perceber que aqui há isso, no que ela era, no que ela podia fazer, com a sua simplicidade, ela andou e fez o melhor que podia. Uma segunda coisa também, eu vejo, meus irmãos, que temos aqui uma chamada de atenção para a maneira como nós estamos cuidando dos nossos parentes, né? Porque muitas vezes a gente tem alguns que estão bem próximos de nós e cuidamos bem, mas talvez a gente não esteja aqui lembrando de um primo, de um sobrinho, de alguém que está distante e que talvez esteja precisando de uma visita, de um contato, de um acesso. Muitas vezes nós nos fechamos nos nossos apartamentos, nas nossas casas, e não entendemos que pessoas próximas de nós estão sofrendo, estão passando necessidade, precisando de ajuda. Nós aprendemos isso com Mordecai, pela maneira como ele cuidou desta sua prima, e como isso foi muito importante na história do povo de Deus. Então eu acho que esse é um dos detalhes muito bons. Muitas vezes nós ajudamos até outras pessoas, mas talvez tenha um parente ou alguém passando necessidade. Nós temos um espaço chamado Sábado Sabático, que nós, quando falamos sobre esse espaço, nós gostaríamos que os irmãos da igreja talvez visitassem pessoas que por vezes não recebem visitas. Muitas vezes os crentes têm uma atividade no sábado, talvez na sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, e muitas vezes não abraça uma mãe que está distante, um pai que talvez esteja distante, parentes que precisam talvez de algo que a gente possa levar, que não é simplesmente uma ajuda, mas talvez o próprio evangelho com as nossas vidas. Muitas vezes queremos fazer missão na igreja, mas não estamos fazendo missão com os nossos mais próximos, do mesmo sangue, familiares. Aprendemos com Mordecai a importância de adotar, a importância de cuidar, a importância de ajudar o necessitado. E por fim, a última coisa, veja a providência de Deus em sua vida. É isso que o texto quer nos chama a atenção. Veja a providência de Deus. Olha o seu marido aí do teu lado. Geralmente você não olha para ele como deveria olhar, e entender que é a providência de Deus que trouxe ele para perto de você, para ser essa grande bênção na sua vida. A gente olha muitas vezes e não consegue ver a bênção de Deus com a providência dele. A sua esposa, olhe para o emprego que você tem e perceba uma coisa: é uma providência maravilhosa de Deus ter te colocado onde te colocou. E não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, é porque com isso você pode ajudar muitas pessoas e principalmente sustentar a igreja. Isso é a bênção de Deus, fazendo com que o povo dele não sucumba. É a ação poderosa de Deus sustentando o seu povo. Seja sensível à providência de Deus e saiba dizer: glória a Deus, louvado seja Deus. Consiga entender isso. Se nesse texto a gente não vê pessoas dizendo isso, o rei não fala louvado seja Deus porque Mordecai apareceu na minha vida. Se nesse texto a gente não consegue ver isso, nós crentes nesta noite somos desafiados por esta palavra a entender que esse filho que está sendo uma bênção na vida de todos nós é a providência de Deus.
Essa criança que cresceu e hoje é uma bênção que está do teu lado, é providência de Deus. A aposentadoria que você conseguiu nessa terra chamada Brasil, que te dá o sustento, para você ter pelo menos o pão de cada dia, é providência de Deus. Então saiba olhar para Deus com um olhar sensível de gratidão e de louvor a Ele. Saiba fazer isso. Preste um culto com alegria, com gratidão, reconhecendo que o teu Deus te traz do exílio para louvá-lo e bendizê-lo pela bênção de Cristo Jesus. A boa mão de Deus dirige o nosso destino. E só podemos dizer uma coisa, eu gostaria que a igreja dissesse: amém. Amém.